Olá! Já pararam para pensar que um simples álcool pode ser um autêntico camaleão químico? Pois é, hoje vamos mergulhar no mundo fascinante destas moléculas para descobrir como é que elas se transformam em tantos outros compostos. Vamos desvendar o porquê de serem um dos blocos de construção mais versáteis de toda a química. A pergunta que nos vai guiar é precisamente esta: o que é que dá a este químico, tão comum no nosso dia-a-dia, este superpoder de se disfarçar, de se transformar em tantas outras coisas? Vamos investigar juntos e desvendar os segredos da sua reatividade. E tudo, mas mesmo tudo, começa aqui, numa parte pequena, mas incrivelmente poderosa da molécula. O grande segredo da versatilidade do álcool está todo concentrado no seu grupo funcional, o grupo hidroxilo, ou, como nós o conhecemos, o -OH. A melhor forma de imaginar o grupo hidroxilo é pensar nele como uma pega química. É o ponto de ancoragem, o local onde toda a ação acontece. É através dele que os químicos conseguem agarrar a molécula para a modificar, ou até mesmo arrancar para criar algo completamente novo. Ok, mas antes de começarmos a desmontar estas moléculas, é interessante ver como é que elas se formam. Uma das formas mais comuns é através da hidratação de alcenos. Como podemos ver aqui, basicamente pega-se numa molécula de água e adiciona-se a uma ligação dupla. O resultado? Um álcool. Parece simples, mas é um processo fundamental em síntese orgânica. Muito bem, vamos então ao nosso primeiro caminho de reação. Aqui, o objetivo é claro: remover uma molécula de água do álcool. Estamos a falar de uma reação de eliminação que vai transformar o nosso álcool num composto totalmente diferente. Vamos ver o mecanismo passo a passo, porque é bastante engenhoso. Tudo começa com um ácido, que basicamente dá um próton de boleia ao nosso grupo OH. Isto transforma-o em H2O+. Agora, por que é que isto é genial? Porque o -OH sozinho é um péssimo grupo de saída, não gosta de se ir embora. Mas a água é um grupo de saída fantástico. É estável, é neutra, por isso sai com toda a facilidade. E quando ela sai, os eletrões reorganizam-se para preencher aquele espaço, formando uma ligação dupla. E pronto, de um álcool passamos para um alceno. Mas e se houver a possibilidade de se formar mais do que um alceno? A química tem uma resposta muito elegante para isso. A natureza, como sabemos, prefere sempre a estabilidade. Por isso, a reação vai quase sempre favorecer a formação do alceno que for mais ramificado, ou seja, mais substituído. Porquê? Simplesmente porque essa estrutura é energeticamente mais estável. É pura lógica, não é preciso decorar. Agora, vamos explorar um segundo caminho. Se no primeiro estávamos a eliminar uma molécula de água de um álcool, aqui vamos fazer algo diferente. Vamos juntar duas moléculas de álcool e, no processo, libertar uma molécula de água. Bem-vindos à rota da condensação. Nesta reação, as condições são absolutamente cruciais. A uma temperatura mais moderada e principalmente com álcoois primários, aqueles que têm o grupo OH numa ponta mais exposta da molécula, o que acontece é que uma molécula reage com a outra. O resultado é a formação de um éter, com aquela estrutura característica de ponte de oxigênio a ligar as duas cadeias de carbono. E isto é fantástico porque demonstra o poder de controle que um químico tem. A partir do mesmíssimo reagente, um álcool, podemos obter dois produtos completamente diferentes. Com a temperatura alta, favorecemos a eliminação e obtemos um alceno, baixamos um pouco a temperatura e agora favorecemos a condensação, obtendo um éter. O controle está literalmente no termostato do laboratório. Chegamos ao nosso terceiro e último caminho principal: a oxidação. Eu gosto de pensar nisto como se estivéssemos a subir uma escada. Cada degrau de oxidação leva o álcool a um novo patamar de complexidade química, transformando-o em compostos com grupos carbonilo. Este quadro resume na perfeição o que podemos esperar. O produto final depende de duas coisas: do tipo de álcool com que começamos e da força do agente oxidante que usamos. Reparem, um álcool primário, com o OH na ponta, pode ser oxidado até um aldeído, ou, se usarmos um agente mais forte, vai até ao topo, a um ácido carboxílico. Já um álcool secundário, com o OH no meio da cadeia, para sempre numa cetona. A estrutura inicial dita o destino.
Exato! O ponto-chave a reter é este. A escolha da ferramenta química determina o resultado final. Um reagente suave, como o PCC, é como um martelo de precisão. Permite-nos parar no primeiro degrau da escada, no aldeído, que é super importante para criar aromas e perfumes. Por outro lado, um oxidante forte como o ácido crômico é como uma marreta. Leva a reação até ao fim, ao ácido carboxílico, que é usado, por exemplo, na produção de polímeros. Ok, já vimos três caminhos bem distintos, mas há um princípio fundamental que governa tudo isto. Agora vamos juntar todas as peças do puzzle e perceber, de uma vez por todas, porque é que a estrutura de um álcool dita o seu destino químico. Pois é, até agora falámos de álcoois primários e secundários, mas e os terciários? Eles parecem ser os rebeldes da família. Não oxidam na mesma forma, comportam-se de maneira diferente. Porquê? O que é que os torna tão especiais? A resposta a este mistério está, claro, na sua estrutura. Vamos defini-la formalmente. Num álcool primário, o carbono, que tem o grupo -OH, está ligado a apenas um outro carbono. Num secundário, esse mesmo carbono está ligado a dois outros carbonos. E num terciário? Exato! O carbono hidroxilado está abraçado por três outros carbonos. E aqui está o momento ahá. A reação de oxidação precisa de remover um átomo de hidrogênio do mesmo carbono que segura o grupo -OH. Ora, os álcoois terciários simplesmente não têm esse hidrogênio para dar. O carbono já está a fazer as suas 4 ligações com outros 3 carbonos e com o oxigênio. Sem hidrogênio disponível nesse sítio específico, a reação simplesmente não acontece. É tão simples quanto isto. A estrutura dita a função. Como resume na perfeição o professor Dr. Pedro Silva, é precisamente esta reatividade tão diversa, mas que é governada por regras estruturais tão claras, que faz dos álcoois um dos materiais de partida mais poderosos e versáteis que um químico orgânico pode ter na sua caixa de ferramentas. E isto leva-nos a uma reflexão final. Desde o plástico de uma garrafa d'água, a medicamentos que salvam vidas, a solventes, a perfumes, tantos produtos que nos rodeiam começaram a sua jornada química como um simples álcool. Ao percebermos estes caminhos de reação, começamos a ver o mundo molecular que está escondido por todo o lado. Fica a pergunta: que mais à nossa volta poderá ter começado assim?